Olá, bom dia, bem-vindos ao Opinião Pública. Esta manhã vamos debater a polémica em torno da composição do Conselho Superior do Ministério Público. Trata-se de um órgão que está integrado na Procuradoria-Geral da República e que trata das questões de disciplina e gestão dos quadros do Ministério Público. Compete-lhe, por exemplo, nomear, colocar e transferir, também promover ou exonerar e ainda apreciar o mérito profissional dos magistrados. É um órgão com 19 membros, cuja composição o PSD pretende que seja alterada. E de que forma? Mantendo os 19 elementos atuais, mas reduzindo o número de representantes do próprio Ministério Público e aumentando, em contrapartida, o número de membros nomeados politicamente. Podemos ver à esquerda, a encarnado, que a Assembleia da República nomeia atualmente 5 elementos, mas à direita, a amarelo, o PSD pretende que passe a nomear mais um, no total de 6. Os sociais-democratas querem também que o Presidente da República, na última linha, que atualmente não faz qualquer nomeação, passe a nomear 2 elementos. Face a esta proposta, fazemos então as contas. Atualmente, em encarnado, o Conselho Superior do Ministério Público tem 7 cargos de nomeação política, num total de 19 elementos. O PSD, na amarelo, pretende que passem a ser 10, ou seja, mais de metade, mais de 50%. Isto quer dizer que, na proposta do PSD, o órgão que gere e disciplina os quadros do Ministério Público passa a ser dominado e, portanto, controlado por pessoas nomeadas politicamente. E porquê é que isto é importante? Basta pensarmos, por exemplo, num julgamento onde o Ministério Público é quem representa o Estado em tribunal. É o Ministério Público quem acusa em nome do Estado. E acusa, em princípio, seja quem for. Um político, se for preciso. É por isso que a polémica está instalada, porque é suposto que o Ministério Público seja um órgão independente e se tiver mais elementos nomeados politicamente do que o número de magistrados, é fácil que possa perder a suposta independência e a desejável autonomia. Ou seja, é fácil que possa perder-se o princípio da separação de poderes. Contra tudo e contra todos, o PSD de Rio pode até estar sozinho a querer minoria de magistrados no Conselho Superior do Ministério Público, mas não deita a toalha ao chão. Rio volta à conta do Twitter que criou há menos de um mês para responder à Procuradora-Geral da República, acusando-a de pressão inaceitável para tentar condicionar o Parlamento. Lucília Gago foi, sem rodeios, no discurso da tomada de posse da nova Procuradora-Geral Distrital de Coimbra. Grave violação do princípio da autonomia. Radical alteração dos pressupostos que determinaram a aceitação que fiz do cargo de Procuradora-Geral da República. Para a PGR, é caso para se demitir, disse na primeira ocasião que teve para falar da proposta que o PSD trouxe para o debate do novo Estatuto do Ministério Público e que, num primeiro momento, parecia ter o acordo do PS. Agora, o PS diz que não é pela minoria de magistrados, mas pontos de acordo com o PSD é possível encontrar nas palavras de Jorge Lacão. Evidentemente que é possível refletir sobre os critérios de composição final. E o que não faria sentido nenhum é que os deputados pudessem, por qualquer razão, ficar inibidos. Inibir é como condicionar os deputados. E aí a crítica é para Marcelo. Assumindo a possibilidade de um veto, a Assembleia da República não deve deixar-se condicionar pela posição de outra qualquer entidade, mesmo uma entidade institucional tão relevante como o Sr. Presidente da República. Os deputados e a Assembleia da República não são condicionáveis nem pressionáveis, a não ser pelas decisões constitucionais do Sr. Presidente da República. O Presidente considerou inoportuno. A Ministra da Justiça disse que era uma não questão, porque não está nos planos do Governo. Mas o Sindicato dos Magistrados não desarma. Nós não estamos a condicionar ninguém. Agora, nós não deixaremos de ter a nossa voz, não deixaremos de dizer que o combate à corrupção pode sofrer um forte revés se estas medidas forem para a frente. Ao contrário do que muitos afirmam, esta questão não está encerrada. E o Dr. Jorge Lacão, na intervenção que fez ainda há pouco, veio ainda reavivar mais a discussão. E no PSD, aberta a discussão. A pior coisa que pode acontecer em política é, num dia, dizermos uma coisa e depois altera-se a conjuntura e passamos a dizer outra. Não pode ser assim. Há questões de princípio que têm que ser levadas até às últimas consequências. E mesmo com as críticas e posições contrárias de antigos e atuais dirigentes do Ministério Público, Rio insiste.
É bom de ver que esta é uma questão também muito política. A proposta de Rui Rio parecia ter de início o acordo do PS e já com a polémica instalada, os socialistas vieram, no entanto, dizer que não subscrevem esta proposta. E com esta retirada aparente, o PSD ficou sozinho no meio desta batalha. E o que fez Rui Rio, já sem o apoio do PS, veio dizer que não são os políticos que estão a pressionar os magistrados. Pelo contrário, Rui Rio diz que é a Procuradora-Geral da República que está a pressionar os políticos. Quando a senhora Procuradora diz ou deixa transparecer que se demite no caso da Assembleia da República aprovar qualquer norma que livre e democraticamente pode aprovar, é uma pressão que eu considero inadmissível. E para as pessoas entenderem bem o que eu estou a dizer, imagine-se o contrário, que era, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República pressionar a Procuradoria-Geral da República para num processo qualquer forçar o arquivamento. Ninguém toleraria uma coisa dessas no quadro da separação de poderes. Portanto, eu acho que isto democraticamente não é naturalmente saudável. Para mim parece-me evidente que a Assembleia da República deveria dizer mais ou menos aquilo que disse o Sr. Presidente, Dr. Ferro Rodrigues, porque não é aceitável. Sinceramente, não é aceitável. Atinge um patamar que eu considero absolutamente inaceitável. E é assim que estamos. Na opinião pública desta manhã vamos tentar perceber melhor o que está em causa. Queremos saber se concorda com a alteração proposta pelo PSD, se faz sentido alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público e se faz sentido que os cargos nomeados politicamente fiquem em maioria. Onde fica o princípio da separação de poderes e a independência da Justiça? Queremos também perceber, do ponto de vista político, qual é, afinal, a pertinência e a oportunidade desta proposta e porque é que o PS decidiu agora afastar-se. Haveria aqui uma espécie de bloco central com uma intenção escondida de controlar politicamente a Justiça, como já vieram dizer diversos comentadores. São questões para reflexão, perguntas à espera de resposta pelos números habituais, o 21-416-1147 ou então o 21-416-1148. António Carneiro Jacinto, comentador da SIC, convidado desta edição. Olá, António, bom dia. Olá, bom dia. O país não tem mais coisas com que se preocupar do que com a composição deste órgão? Tem muitas mais. Se tem. Aliás, até no domínio da justiça, diga-se de passagem. Eu gostava, em matéria de justiça, de ver discutido o tipo que roubou uma coisa na mercearia de €1 e foi condenado a 1 ano de prisão efetiva. E que, enquanto quem tem dinheiro vai protelando até, sim, tem um bom até advogado, ir preso. Dinheiro, não é? Pois, mas a justiça, e está bem escrito na Constituição, deve ser para todos e aplicada da mesma maneira. Essas são as matérias que eu não ouço os juízes discutirem, nem a classe da magistratura. Não, os políticos. Também ou não. Menos. Gostava também de saber o que é que acontece com os inúmeros casos de fugas de informação, normalmente destinadas sempre ao mesmo meio de comunicação social, ao grupo, aliás, que integra esse meio de comunicação social, que dizem que vão para inquérito e depois não acontece nada e com isto vão-se passando anos e anos e anos e anos. E o que está aqui em causa agora, e decorre, aliás, não só até do que tu disseste, mas sobretudo das declarações que vimos, é um não caso, isto é uma não questão. Aí estou completamente de acordo com o Ministro da Justiça, e é uma não questão porque, primeiro, não está em cima da mesa. E não está em cima da mesa porque... Acaba por estar, não é? Não, acaba por estar por efeito das declarações públicas que foram feitas por várias entidades. No meu ponto de vista, a Procuradora teve muito mal, porque ela tem a obrigação de saber que isto não é uma não questão. E, portanto, ao vir dizer, ao meter o pico todo na questão de eu demito-me, ou eu não tenho condições para exercer o cargo. Era caso para ficar em silêncio? Não. Sendo recém-nomeada e não. estando recentemente no cargo, alterando-se, como ela própria disse, os pressupostos que a levaram a aceitar o cargo, há quem diga até que esteve muito bem e que pôs a classe política no seu devido lugar. Augusto dizia que não estava de acordo. Tudo o que seja a partir daí e chegar ao ponto que acabaste de referir, quer dizer, é uma pressão
e uma chantagem inaceitável. Mas, António, antes de vermos as reações de cada um dos intervenientes, e antes de irmos para os telefonemas, qual é a pertinência disto? O que é que, várias perguntas numa só, evito fazer, mas aqui importa. Qual é a pertinência deste assunto? 2, o que é que leva o PSD a fazer esta proposta? 3, qual é o papel do PS nisto? Porque de início parecia que, enfim, que havia até um grande entendimento entre PSD e PS e de repente vemos o PS a afastar-se. Ponto 1. Pertinência, zero. Nenhuma. Não, quer dizer, não vem a propósito, não se sabe porquê. A propósito é que isto o que torna tudo mais estranho, agora. Não é? Não, exatamente. Pertinência, nenhuma. Segundo, PSD apresentou uma proposta de reforma da Justiça. Foi uma das primeiras coisas que Rui Rio, quando foi eleito, anunciou que era uma prioridade para ele e, do ponto de vista dele e da atual direção do PSD, isso passaria também por esta situação. Ponto número 3. O PS, sabendo que era preciso alterar a Constituição para que isso se efetivasse. Estamos a um ano do fim desta legislatura. O Presidente da República manifestou a sua discordância dizendo que vetaria uma alteração deste tipo. Chegou a dizer, ele disse que era inoportuno e que exigiria uma alteração da Constituição, mas o que quer dizer que, de acordo com os parâmetros implícito. Sim. Está implícito, não é? Quer dizer, nesta legislatura, portanto estamos a falar desta legislatura, isto é, os atores principais nesta situação reservaram para, no pós-eleições do próximo ano, a apresentação, até através dos programas eleitorais, de propostas nessa matéria e aí depois se verá como é que é. Portanto, aqui é uma questão de... é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, quer dizer, isto é, levanta-se uma situação, aparece a declaração mais forte foi obviamente a da Procuradora, e portanto a partir daí é imparável. A partir daí é imparável. E há uma questão, Augusto, que essa para mim é a mais importante de todas. A coisa mais simples de se dizer neste país é que nós somos um país em que os políticos são todos corruptos, andam todos a roubar, não fazem nada, quer dizer, e ganham fortunas e coisas assim. Vem isso a propósito da questão que o próprio sindicato disse, que era um revés no combate à corrupção. Claro. Mas a verdade é que temos que ouvir as chamadas, mas temos que ir a este ponto antes de não, lançar. Esse ponto é importante para quem é fundamental e é central. Porque a questão é que não se percebe como é que um órgão judicial, não é? Como é que há uma proposta para que a classe política esteja em maioria num órgão que não é político. Mas primeiro daí não decorre. Não decorre, mas qual é a intenção? Não, essa é a pergunta. A intenção, vamos lá ver. Tu explicaste, e isso foi muito importante para quem nos está a ouvir lá em casa, o que é o Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público não decide julgamentos, não decide quem vai a julgamento. Não, mas decide que juiz tem, que delegado do Ministério Público está em que comarca, se é promovido ou despromovido. Não, tá bem, mas o que é que isso influencia a decisão final do juiz? Não influencia em nada. Então eu pergunto ao contrário. E porquê é que terá que ser uma maioria política a decidir as promoções dos magistrados? Não tem de ser. Mas também a circunstância de, neste momento, como aquele quadro que apresentaste, mostrar que há ali representantes da sociedade civil no Conselho Superior do Ministério Público, não tem causado nenhum engolho às decisões do Conselho Superior do Ministério Público. Não, a questão aqui é que passa a ter mais peso, não é? Não, sim, mas o peso, continuamos, a questão essencial para mim e para as pessoas. Mas então qual é a virtude desta ideia de alterar esta balança? Não é? Nenhuma. É uma análise feita pelo PSD, que, como tu disseste, em princípio era apoiada pelo PS também, quer dizer, e que é vista nessa matéria, dentro do PSD. Aliás, a Paula Teixeira da Cruz já veio dizer que foi Ministra da Justiça, como sabes. Já veio dizer e tal, ele não deve falar daquilo que não sabe. Isto é, isto já criou mais engulhos dentro do PSD também. Quer dizer, a questão essencial, repito,
E tu explicaste isso muito bem no início desta opinião pública. É saber qual é o que é o Conselho Superior do Ministério Público. Para que as pessoas em casa não fiquem a pensar que é a coisa, repito, mais simples, que lá estão eles a querer tomar de conta. Então agora, o que diz o sindicato dos magistrados do Ministério Público não faz sentido? Não, mas é muito simples e é muito bonito de ouvir. A palavra corrupção também deve ser é das palavras mais simples de se usar. Agora eu vou ser um bocadinho ligeiro, mas é um bocadinho como se a classe jornalística a que ambos pertencemos começasse a ser, controlada por arquitetos, com todo o respeito pelos arquitetos. Não, nunca seria. Não. Mas repara, quer dizer, mas não há controle aí. Quer dizer, a Constituição é muito clara relativamente à chamada delimitação de poderes. Quer dizer, aqui, repara, tu não me ouviste dizer aqui ainda, defender ou um lado ou o outro. Não tenho opinião formada nessa matéria. O que te posso dizer é que isto serve para alimentar uma campanha, quer dizer, sistemática e que é muito fácil, repito, de que os tipos são todos corruptos e agora querem tomar conta disto, julgando-se que talvez fosse mais fácil, António, se percebesse as virtudes da proposta. Já voltamos a falar, temos pessoas inscritas. Claro, Rui Rodrigues está a ligar de Braga. Rui, bom dia. Bom dia a si, ao seu ilustre convidado. É de lembrar que o seu ilustre convidado já ocupou cargos durante o tempo do Dr. Pedro Passos Coelho. Mas isso não interessa. Vamos àquilo que interessa. Ele está como jornalista, está a fazer a análise dele e tudo muito bem. Eu não concordo nada com aquilo que diz o Carneiro Jacinto. É uma questão política, sim senhora. É uma questão de tomada de poder, de decisão através da classificação dos ditos procuradores. Ou portas-te bem, levas uma classificação e vais ser posto em cascos de rolha. No fundo é isso que se faz. Não são eles que julgam, porque para isso existem os tribunais e os seus doutores juízes. Já o sacro, o Tribunal Constitucional também já está politizado, ou seja, o único que resta que é a investigação criminal, e isso sim, não estou a falar só dos políticos, estou a falar de tudo, da economia, de advogados, de tudo, quer dizer, não invoca, isto o foco da questão não está posto na política, por amor de Deus. Os políticos têm lobbies dentro do Parlamento. Há lobbies dentro do PS e do PSD que são partidos encostados na questão do poder. As pessoas que abram o olho, este discurso que eu estou a fazer não é um discurso, eu não sou de direita, sou de esquerda, digo já. É um discurso, já fica o meu interesse manifestado. É um discurso de quem está a ver as coisas do populismo nesta Europa a crescer por más decisões. Isto é uma péssima decisão de quem é político e tem responsabilidades como tem o doutor Rui Rio. Rui, desculpe, deixa-me perguntar-lhe. O Rui usou a expressão assalto. Do seu ponto de vista, é um assalto do poder político às magistraturas? Eu acho que sim, quer dizer, andamos num país, não faz de conta, em que é um país pequenino, ainda se viu nesta questão de tanques, a questão das munições de 9 milímetros, estão ligadas às Glocks que desapareceram. Quem é que fez essa investigação? Quem é que promoveu essa investigação? Foram os políticos que não queriam que mexessem nela? Quem é que foi que fez? Foi o Ministério Público através da Polícia Judiciária. As pessoas esquecem-se da ligação do Ministério Público à Judiciária. A maior parte das pessoas poderão não saber, mas eu estou informado, graças a Deus. E é isto que eu não quero, porque a política tem que ficar no lugar dele, no sacro lugar dele, que é a Assembleia da República. Eu respeito muitos políticos. Tanto é que respeito que eu estou a falar de política. Senão não sequer pronunciava isto. Agora, não queiram cair na banalidade que têm criado nos outros países europeus, em que essas manifestações dos coletes amarelos, com ou sem razão, não vou tirar daqui conclusões, o crescimento de uma extrema-direita, em que estamos a voltar àquilo que é o início do século passado. Vamos ter problemas. Rui Rodrigues, creio que ficou claro o seu ponto de vista. Agradeço a sua intervenção. Vamos manter-nos pelo Norte, pelo Porto, para falar agora com o Artur Sousa. Bom dia. Bom dia. Bom, agora é a alternativa, ou a alternância, melhor dizendo. Eu não concordo nada com o que disse o espectador anterior,
concordo em grande parte com o que disse o vosso jornalista Carneiro Jacinto, em grande parte, não na totalidade, e queria só chamar a atenção para algumas precisões que era preciso fazer mesmo da parte dos jornalistas. Ponto 1, a alteração ao Conselho Superior do Ministério Público, se for feita, não tem nada de anticonstitucional. Nunca ninguém disse. Disse o Presidente da República por lapso, numa primeira fase, que depois emendou a seguir. Dizendo, perdão, eu não me estava a referir ao Conselho Superior do Ministério Público, mas sim à eventual junção dos dois Conselhos Superior de Magistratura com o Conselho Público. Porque se for só do Ministério Público, não é anticonstitucional. Esta é uma precisão. A segunda questão que queria pôr era o seguinte. Realmente o Carneiro Jacinto falou num ponto que era muito importante para a Justiça. Isso era fundamental, e esse é o central, e é esse que os políticos, os magistrados, estão-se nas tintas para isso, mas não deviam estar, o sindicato, a justiça é para todos. E infelizmente não é, porque não há dinheiro para isso ir à justiça. Uma pessoa que ganha 1.000 euros, ou 1.200, ou 1.500 euros por mês, tem os seus... não pode ir à justiça fazer nada, discutir coisa nenhuma. E não pode ir à junta de freguesia, pedir um papel a dizer que não tem condições para não sei o quê. Este ponto é extremamente importante e era preciso pô-lo na agenda. Este sim, mas pelos senhores jornalistas também. Atenção que são aí, senhores jornalistas. Pelos senhores jornalistas, este sim, este é que era muito importante para o povo português. Este era fundamental. Ponto 3 era este. É que, efetivamente, e a senhora jornalista que me desculpe quando vai pôr a questão dos arquitetos para os jornalistas, não é isso que está em causa. Eu admiti que era uma comparação ligeira apenas para se perceber. Eu queria chamar a atenção que para os jornalistas deve ser uma entidade reguladora da comunicação social que não pode ser só constituída por jornalistas, isto sim. Agora, tem o sindicato, naturalmente, tem as suas regras deontológicas com as quais devem cumprir, tudo isso, mas essa é uma questão colateral, não interessa isso agora, por acaso, não interessa agora é o seguinte, o Ministério Público, portanto, o Conselho Superior, não está de facto a participar nos processos, nos crimes, etc. Está para a história conforme disse a jornalista, isso pode ter alguma influência, as transferências, etc. Sim, senhor, mas há uma coisa que também é central. E aquelas fugas de informação, e aqueles processos por causa do segredo de justiça, devia ser o Conselho Superior do Ministério Público tratar disso e penalizar essas coisas. Nada, não aconteceu nada. Porquê? Porque é um órgão corporativo, estão ali aqueles senhores pura e simplesmente. Portanto, eu concordo com a proposta do Rui Rio, até me sinto mal a dizer isto que eu sou de esquerda, mas concordo com a proposta do Rui Rio e tenho muita pena que o Partido Socialista comece a tergiversar numa coisa que é clara como água. Bom dia. Fica a opinião do Artur Sousa. Muito obrigado, Artur. Agora seguimos até aos Açores para falarmos com o Francisco Monteiro. Francisco, bom dia. Creio que está a ligar da Ilha de São Miguel. Senhora, muito bom dia. Alexandre Madureira. Também um grande abraço aí para o vosso jornalista, o senhor Dr. Carneiro Jacinto, e para todo o auditório da opinião pública. Eu gostaria de partilhar apenas a minha opinião. Eu estou de acordo que o Conselho Superior do Ministério Público tenha funções especiais com, digamos, uma preparação muito específica na área do direito que não pode de maneira nenhuma abrir a outras entidades que não tenham essa especialização e essa independência. Nesse sentido, eu estou de acordo com a senhora Procuradora-Geral, embora acho que ela tenha ido muito além daquilo que se pensa sobre estas funções do Conselho Superior do Ministério Público. Não há organismos herméticos, fechados, e eles têm de ter uma representação da sociedade civil, do meio académico, dos órgãos educativos, para poderem articular com o devido equilíbrio com esta mesma sociedade civil que representam. Não podem querer ser uma casta intocável que não se pode abrir a outros conhecimentos e outras funções também intelectualmente respeitáveis. Um grande abraço e votos de boas festas para todos. Muito obrigado igualmente, Francisco. Obrigado por ter ligado. António, tomaste várias notas ao longo destas A primeira foi, que tenho que esclarecer desde já, é que eu não trabalhei, da tua ligação eu não trabalhei no governo Passos Coelho, quer dizer, nem diretamente, nem indiretamente, nem coisa nenhuma. Aliás, as tuas incursões políticas são mais na área do PS.
Foram, exatamente. Sobretudo com Mário Soares, que as pessoas conhecem, as pessoas que me conhecem sabem disso. Temos aqui uma pluralidade muito interessante de opiniões, que me parecem muito úteis para o debate. É evidente que uns a favor, outros contra, o que é a melhor coisa que pode haver num debate, e que nos levam para um patamar que é essencial nesta matéria. Fala-se muito de propostas que são avançadas e que vamos pô-las à discussão o mais profunda possível, com o maior número de pessoas possíveis, por aí fora e tal. Depois não acontece nada. Esta é uma daquelas matérias que, para que os dois lados se sintam bem, devia ser alvo de um profundo debate, mas um debate que chega ao cidadão. Quando se fala, por exemplo... É o que estamos a tentar fazer aqui hoje. Exato. Nós estamos a fazer serviço público. Completamente. Porque a questão... A emergência, e temos aí à porta uma coisa que vamos ver o que é, das extremas-direitas na Europa e dos populismos e por aí fora, resultam fundamentalmente e veja-se o caso francês, da desligação, não sei se a palavra existe, entre políticos e o cidadão comum. Isto é, parece que quando se chega ao poder, se fecha lá num casulo, sai-se para ir fazer umas inaugurações, umas visitas, umas conferências, isto, aquilo, aquilo e tal, mas efetivamente não se ouve as pessoas e não se interpreta o pensamento mais profundo das pessoas. E, portanto, matérias que tenham a ver e que possam criar a dúvida, que é o caso desta, sim, mas, na opinião pública... Desculpe interromper-te, e aqui retomo onde ficámos ainda há bocado. A dúvida aqui não nasce do facto da proposta, de não se perceber as virtudes da proposta exatamente, na sua gênese. Não foi explicado. Porque não foi explicado. Mas não. Nós olhamos para os quadros que apresentei há pouco e que podemos voltar a ver. Olhamos para aquela divisão entre a proposta, entre a situação atual, estamos a ver novamente. Vemos, enfim, graficamente representada a atual composição e aquilo que pretende o PSD. É tal e qual assim a proposta, mas depois não houve ninguém que dissesse amarelo é melhor, usando agora ou alguém que diga a própria Procuradora-Geral, não, encarnado é melhor porque. E portanto, não havendo argumentos a explicar, é natural que a dúvida aquilo que ouvimos foi de repente a suspeição. Eu falo por mim, eu sou um homem atento ao que se passa no dia a dia da informação. E esta questão, quando eu ouvi a Procuradora, eu parei para pensar e dizer, peraí, mas quem é que veio dizer isto e como? E não percebi. Quer dizer, e depois o que eu ouvi do Rui Rio, ouvimos, não é? Ainda há pouco, foi ele a criticar a intervenção da Procuradora. Ou seja, eles já estão a falar entre eles. Exatamente, tal e qual. Sim. Agora, tu dizes, peraí que eu já não fica sem resposta. E o Zé Povo em casa, passa a expressão, fica sem perceber nada. Sim. Quer dizer, e a coisa mais simples e mais perigosa, desculpa eu repetir isto, mas quer dizer, isto é uma questão, já que estamos a fazer serviço público, vamos fazê-lo até ao fundo, é esta, falar sem corrupção. Quer dizer, em matéria de classe política é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, mas não são todos corruptos, não vivemos de uma corrupção generalizada, quer dizer, não é assim. Não, mas e antes avançámos para mais chamadas, António. Nestes dias o que se ouviu a propósito disto foi dizer que o PS de início tinha interesse e esse interesse foi um bocadinho abrandado, mas que a ala à esquerda, ou socrática... que não havia condições. Sim, foi imediatamente a Operação Marquês foi chamada aqui e o nome de José Sócrates. Obviamente. Dando a entender que havia um género de conluio entre os amigos Rui Rio e António Costa, que havia uma espécie de bloco central de interesses. Ou até uma teoria ainda mais rebuscada, que era o PS não avançava, mas Rui Rio fazia esse serviço. Pois, exatamente. Pronto, isto tudo por causa da questão, do PS ao por causa das questões que envolvem dirigentes do PS, mas não só. Pronto. E, pois, portanto, exatamente. E o PS percebe que
Estamos num ano eleitoral, digo eu, isto sou eu a analisar. Estamos num ano eleitoral. Não há condições políticas para fazer isto. Portanto, deixa-me sair. Deixa-me andar ao barco. E, portanto, só aparece o Jorge Lacão a criticar o Presidente da República por ter dito uma coisa que, de facto, ele depois retificou. Sim, mas o próprio Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, as declarações que faz como Presidente da Assembleia da República... É a resposta também à Procuradora. Mas também não são muito claras. É a defesa do Parlamento. Não, é a defesa do Parlamento. É a defesa do Parlamento. Portanto, é uma resposta também... Tu disseste há pouco uma coisa ótima. Quer dizer, percebes que é assim. Andam a falar uns com os outros. E nós aqui depois no meio estamos a analisar. Certo. E é isso que depois permite que haja esta suspeição sobre a classe política. Eles estão a querer encobrir. Exatamente. Mas também ninguém explicou ainda o que é que estão a querer encobrir. Sim, qual é o interesse. E como é que se faz a corrupção. E como é que isto ajudaria, como é que isto não ajudaria a não haver corrupção? Também não se diz. Pois, também ninguém percebe. Também não se diz. Sim. Portanto, a tua análise está impecável. Eu não estou a analisar, estou Não. Tu é que fazes A forma como arrumas as coisas, porque é exatamente assim. Isto é uma conversa abstrata. Abstrata. Eu comecei por dizer aqui, e repito, isto é uma não questão. Neste momento é uma não questão, que devia morrer imediatamente. Vamos ver a opinião do Luís Ferreira, Liga de Orem. Luís, bom dia. Muito bom dia a todos. Portanto, eu faria minhas as palavras do primeiro ouvinte que para aí ligou e acrescentaria mais uns pequenos detalhes. Eu fico perplexo. Como é que só agora, nesta altura, nesta altura, é que estes dois partidos se lembram desta proposta? Isto tem muito a ver, suponho eu, a partir de uma determinada altura, com a antiga procuradora, a anterior procuradora, que começou a encetar uma série de diligências, nomeadamente no sentido de combater a corrupção que estava a singrar no país. Eu não me lembro disto ter acontecido no tempo do Pinto Monteiro, do Sr. Dr. Pinto Monteiro, com todo o respeito para aquele ilustre magistrado. Só agora é que isto começa a aparecer. Os casos começam a surgir e eu acho que isto tem muito a ver com isso. Não é mais nada. Até agora estava tudo caladinho, o país estava todo bem, não havia corrupção, os casos que havia eram abafados, como nós sabemos, e não vou entrar em pormenores, portanto, dizer quais são as pessoas, toda a gente sabe. A partir de uma determinada altura, a antiga procuradora, anterior a esta procuradora, começou a encetar uma série de diligências no sentido de pôr cobro a esta pouca vergonha, que é um país que está, dominado, não digo que está dominado inteiramente, mas que está muito, aprisionado com estes problemas todos que têm surgido, e depois não me venham cá dizer os esqueletos amarelos e mais não sei quê. Eu sou contra isso tudo, sou contra o populismo, mas isto são achas para a fogueira do populismo. O facto destes partidos, eu acho que é um despudor, uma falta de decoro. Estarem a tentar fazer isto amanhã, se calhar vão pedir para ser alterada a composição do Conselho Superior da Magistratura, o Tribunal Constitucional já é o que é. Quer dizer, e o país, não sei o que é que as pessoas pensam. Há este problema todo na Assembleia da República, que tem aparecido com estes deputados que têm feito o que têm feito. E o país parece que, os políticos não se enxergam. Eu não sei o que é que eles querem. Amanhã andam aí as pessoas a matar-se na rua, vestidas de esqueletos amarelos, e depois dizem aqui del rei, que afinal nós não devíamos ter ido por aí. Eu penso que as coisas têm que se resolver e não é com estas medidas que eles querem implementar. Eu penso, não sei, na minha muito modesta opinião. Está dada a sua opinião, Luís, ficou claro o seu ponto de vista. Obrigado por ter ligado. A Maria Furtado está a ligar de Lisboa. Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-la, Maria. Bom dia. Bom dia. Eu estou ligado porque eu preciso de ajuda, de apoio, porque o meu marido caiu de obra já há 20 e tal anos. Sim, Maria, eu gostava imenso de ajudá-la. Então, o meu marido agora está inutilizado.
seguradora não quer me pagar o meu direito que o meu marido tem. Há muitos anos estão a me roubar e não sabia. Eu fui lá ao Tribunal de Trabalho e o Tribunal disse: a senhora tem que resolver de outra maneira porque Maria, eu percebo o seu drama, gostaria imenso de ajudá-la. Quando se inscreveu para participar no programa sabia qual era o tema e, portanto, eu não quero ser desumano, mas não posso mesmo dar-lhe espaço porque não é isso que estamos a discutir. Poderemos entrar em contato noutra altura para tentarmos perceber melhor o que se passa. Lamento imenso, queria mesmo ajudá-la, mas não é possível, nem é este o espaço para tratarmos desse assunto. Avançamos agora para falar com o Miguel Fonseca, Liga do Funchal. Miguel. Bom dia. Olha, muito bom dia. E onde é que isto já vai? Quer dizer que esta alteração teria a ver com a corrupção. Pelo menos já tem um aspecto positivo. Fica provado que a alteração da Procuradora-Geral da República não põe em causa o combate à corrupção. Bem, mas o que é que acontece é que este país é um país de quintas, um país de repúblicas. Os professores são uma república à parte. Os magistrados do Ministério Público são uma república à parte. O Jaime Marta Soares é dono dos bombeiros. A bastonária é dona dos enfermeiros. Todos querem o seu poder, todos querem os seus direitos, mas depois se há mau resultado no ensino, não é da responsabilidade dos professores. Se há um problema na saúde, não é da responsabilidade, etc. O Presidente da República vem dizer que o Estado falha. Vivemos num clima total de desresponsabilização, porque afinal o António Costa é que é culpado de todos os assaltos e todas as coisas que existem em Portugal. Certo, Miguel. E agora fazendo a ponte para o nosso tema... Muito concreta. Eu não vejo isto como uma questão interna dos partidos. A verdade é que o Ministério Público e qualquer órgão deve ter uma entidade que esteja acima deles. Uma coisa é a autonomia, outra coisa é funcionar como um Estado à parte. Como muito bem explicou um indivíduo da direção do PSD, onde na SIC Notícias existe o Conselho Superior da Magistratura e que não tem maioria. Aqui, esta alteração não tem não tem nada a ver com o combate à corrupção. É uma total subversão estar a dizer isso. Pode-se concordar ou não concordar com esta proposta. Agora, o que não se pode é pressionar na Assembleia da República, como aliás o Presidente da República tem feito ultimamente. Já diz, antes das leis serem discutidas, que ele pode vetá-las. Isto é subverter o processo legislativo. E, portanto, a magistrada não podia a Procuradora não poderia ter dito o que disse. Tem de esperar pela aprovação. Isso é uma pressão inadmissível sobre a Assembleia da República. E eu concordo com o Rui Rio que, efetivamente, não pode haver maioria e não há nenhuma entidade que não tenha que ter, portanto, auditoria externa. Não, isto não funciona. Miguel, ficou dada a sua opinião. Muito obrigado por ter ligado. Estamos a avançar para o final do programa. Peço agora algum poder de síntese, maior do que no início, evidentemente. Rosa Ferreira, Liga de Évora. Bom dia, Rosa. A sua opinião. Bom dia. Eu estou a ligar para manifestar a minha opinião que sou contra a nomeação dos políticos para órgãos de decisão, que devem ser do mais independente possível. Eu sou aposentada, fui funcionária pública, não sou saudosista de maneira nenhuma, mas fui funcionária pública no tempo da outra senhora e fui mestre na democracia. Aposentei-me com 39 anos e meio e a corrupção nas decisões e as atitudes incorretas nas decisões das coisas que não deveriam ser por cor política começaram imediatamente. E hoje vê-se onde é que nós estamos que não podemos pôr um polícia atrás de cada político. Portanto, quando nós observamos tudo isto, cada cidadão deveria pensar, e muito bem, quando vota, que é um direito, como deve votar.
e, portanto, sou muito, mas muito contra em que políticos sejam nomeados para órgãos de decisão muito importantes, que é... Rosa, ficou claro o seu ponto de vista, agradeço a sua intervenção, dou-a por terminada porque estamos também quase a chegar ao fim do programa. 2 minutos, António, para fazermos uma síntese. Retomo o que disse o Luís Ferreira, que nos ligou há pouco, que referiu exatamente a questão de, com a ex-procuradora Marques Vidal, ao contrário do que acontecia com o Pinto Monteiro, os políticos estarem mais na berlinda e mais na mira da justiça, e ele a associar, tal como agora esta participante, a associar estas mexidas ou estas propostas com esse contexto. Pois é aquilo que eu dizia, eu não estava à espera de outra coisa. Quer dizer, tudo o que seja que meta a classe política, seja no que diz respeito através da Assembleia da República, seja através das câmaras municipais, enfim, a classe política, percebes? E o Poder Judicial é logo imediatamente ligado à corrupção e a todos essas coisas. Ora bem, em resumo, eu acho que, primeiro, nós tivemos aqui uma maioria de opiniões contrárias relativamente àquilo que está em causa e que nos trouxe aqui a debate, algumas fundamentadas, outras muito por argumentos emocionais, sim. Exatamente, por argumentos emocionais, todos balizados na questão da corrupção, no fundo tudo espremido, sem desprimor para os comentários, a começar pelo meu, não é? Tal como eu disse no início e repito agora no fim, isto é uma não questão, que se não houver mais ninguém, Augusto, vamos deixar isto assim, se não houver mais ninguém entre hoje e amanhã a vir responder ao outro, como nós dissemos aqui, percebes, morre. Achas que isto com o Peru e com os presentes de Natal fica por aqui? Não, além do mais, por uma questão muito simples, que é como nós começamos o programa e o encerramos. Há muito mais coisas importantes a se passarem neste momento em Portugal do que essa questão. Vamos ver no que é que isto dá, António. Muito obrigado por ter estado. Feliz Natal, se não nos voltarmos a ver até lá. Muito obrigado. Agradeço também a todos os que participaram por telefone nesta edição, que nos acompanharam. Muito obrigado. Já a seguir, o Jornal do Meio-Dia com a Carla Jorge de Carvalho. Bom dia.